Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Matemática com Douglas de Souza. Vamos agora à resolução de 5 questões de concursos públicos sobre os tópicos de regra de 3 simples e regra de 3 composta, beleza? Fica até o final desse vídeo que eu vou te dar um macete para resolver praticamente todas as questões de regra de 3 composta, tá bom? De um modo bem mais fácil. Então, vamos embora. Primeira questão, a gente vai responder por raciocínio, depois a gente faz uma regrinha de 3 aqui, simples, tá bom? Ele diz assim, ó, uma máquina fabrica 80 picolés em 45 minutos. Então, é correto afirmar que se ela mantiver sempre o mesmo ritmo de produção, em quanto tempo ela produz 560 picolés? Então, uma primeira forma de responder essa questão é pensar o seguinte: a cada bloco de 80 picolés, ela demora 45 minutos. Então, eu vou pegar o 560 picolés e vou dividir por 80. Por quê, professor? Para saber quantos blocos de 80 eu tenho dentro do 560. Tá bom, professor. Posso cortar um zerinho aqui, fica 56 dividido por 8. 56 dividido por 8 é 7. Ou seja, o 560 picolés equivale, a 7 blocos de 80 picolés. Só que a cada bloco de 80 picolés, a máquina gasta 45 minutos. Como são 7 blocos, eu vou fazer 45 minutos vezes 7. É como se fosse 80 mais 80 mais 80, 7 vezes. E cada 80 picolés, 45 minutos. Beleza? 7 vezes 5 dá 35, vai 3. 7 vezes 4 dá 28, com 3 que veio, 31. Então, o tempo total são 315 minutos. Como é que a gente bota para hora? Bom, para passar de minutos para hora, basta dividir por 60. Sempre, professor, sempre. Então, dentro do 300, cabem 5 60. 5 vezes 60 dá 300, e aí sobra 15. Ou seja, 5 horas e 15 minutos. Ficamos com o gabarito letra A. Mas, professor, e se eu quiser fazer por regra de 3? Bom, caso você queira fazer por regra de 3, o que eu aconselho? Primeiro você coloca as grandezas, tá? Então eu tenho como grandeza picolés, beleza? Isso é um tipo de grandeza. E tenho aqui o tempo. Fazendo assim, você também não errará, tá? Cuidado para não colocar, né, as grandezas em lugares errados. Coloca picolé abaixo de picolé, tempo abaixo de tempo. Então, inicialmente, 80 picolés está para, ou seja, equivale a 45 minutos. É o tempo. 560 picolés vem para aqui, ó. E lá no tempo, você coloca X. Como, ao aumentar a quantidade de picolés, eu preciso de mais tempo, eu estou diante de duas grandezas diretamente proporcionais. Para responder, basta multiplicar cruzado, meio pelos extremos, tá bom? Então vai ficar 80 que multiplica x, 560 que multiplica o 45, beleza? X será igual a 560 que multiplica o 45 dividido por 80. O 80 estava multiplicando, passa para cá dividindo. Agora você tem duas possibilidades para responder isso aqui. Você pode multiplicar o 560 por 45 e dividir por 80, beleza? Ou você pode dividir alguém por 80 ou simplificar no mínimo para encurtar a tua conta. Por exemplo, a gente já sabe que 560 dividido por 80 dá 7. E que 7 vezes 45 dá 315 minutos. E que 315 minutos são 5 horas mais 15 minutos. Ou seja, dá a mesma resposta. Ou você faz da primeira forma, ou você faz da segunda forma, tá bom? Questão de número 2. Ó, em uma fábrica, 12 funcionários produzem 300 parafusos por dia. Para atingir a produção de 750 parafusos diários, quantos funcionários de mesma capacidade no mínimo devem ser contratados além do que já tem? Galera, primeiro vamos fazer pensando, tá? Então, primeira forma, ó, para produzir 300 parafusos, vou colocar 300p, para lembrar que é parafuso, eu preciso de 12 funcionários. Para produzir o dobro disso,
Ou seja, para produzir mais 300, eu preciso de mais 12 funcionários. Para chegar em 750, já que eu já tenho 12 blocos de 300 parafusos, falta 150. Agora vamos ser racional, gente. Se para produzir 300 parafusos eu preciso de 12 pessoas, para produzir 150, que é metade dos parafusos, eu preciso de metade dos funcionários, ou seja, metade de 12, 6 funcionários. Para produzir, então, 750 parafusos, eu preciso dessa quantidade de funcionários, ou seja, 30. Mas esse não é o gabarito. Por quê? Eu já tenho 12. Eu só quero saber quanto que eu tenho que contratar. Eu tenho que contratar 12 mais 6, né? Aqueles 12 iniciais eu já tenho. Então eu preciso contratar 18. Gabarito, portanto, letra C. Que massa, professor. Agora, dá para fazer por regra de 3 também. É o jeito, digamos assim, mais seguro, tá bom? Que não, nunca vai dar errado. Não que esse jeito vai dar errado, é que às vezes fica um pouquinho mais difícil de você pensar qual o número, tá? Aqui tá fácil porque foi metade, né? Mas se fosse, por exemplo, para produzir 720, talvez já não desse tão certo, beleza? Beleza, professor. Então vamos fazer por regra de 3. Funcionários, parafusos, beleza? Inicialmente, eu tenho 12 funcionários que produzem 300 parafusos. Pergunta é: quantos funcionários produzem 750 parafusos? Quanto mais funcionários eu colocar, maior é a minha produção de parafusos. Como são duas grandezas diretamente proporcionais, já que crescem ou decrescem na mesma taxa, ou seja, se dobrar de um lado, dobra do outro, eu multiplico o cruzado, faço o meio pelos extremos. Vou ficar com 300 que multiplica o x e o 12 que multiplica o 750. Beleza? X será igual 12 que multiplica o 750 dividido por 300. Novamente, você tem a opção de multiplicar o 12 pelo 750 e o resultado dividir por 300, ou a gente pode simplificar. Vou primeiro cancelar um zerinho, sobrando 12, 75 sobre 30. Perceba que dá para dividir o 75 por 15, fica 5, e o 30 por 15 fica 2. 5 vezes 12 dá 60, ao dividir por 2 dá 30. Então, eu preciso de 30 funcionários. Como eu já tinha 12, eu vou ter que contratar 30 menos 12, ou seja, 18. Uma observação final dessa questão é que esta parte daqui é opcional simplificar, mas o nome já diz, simplificar, encurtar o teu tempo de resolução. Beleza? Próximo. Agora uma questão sobre regra de 3 composta. Primeiro eu vou resolver do modo tradicional, tá bom? Depois eu vou te dar um macete e aí você escolhe como quer fazer. Tradicional. Beleza. Então vamos lá. Geralda possui uma equipe de 8 profissionais igualmente eficientes que produzem salgadinhos. Em 6 horas de trabalho, conseguem produzir 384 salgadinhos. Então já noto que tenho 3 grandezas. Eu tenho funcionários, vamos colocar assim, funcionários é um tipo de grandeza. Eu tenho o tempo, que está em hora, é outro tipo de grandeza. E eu tenho salgadinhos, que é outro tipo de grandeza. Beleza? Inicialmente eu tenho 8 funcionários, 6 horas de trabalho, 384 salgadinhos. Beleza? Beleza, professor. Se somente 5 desses funcionários, aqui eu vou botar 5, forem designados para a produção de 120 salgadinhos do mesmo tipo, seriam necessárias quantas horas de trabalho? Então aqui está X. O que é que a gente faz para responder do modo tradicional? Presta bem atenção. A gente vai colocar o foco sempre no local que a gente está querendo encontrar o valor desconhecido. A gente está querendo achar o tempo. Então, o foco é o tempo. Do modo tradicional, o foco está aqui, ó, no tempo. Beleza? Beleza, professor. Então, esta fração vai ficar 6 sobre x. Não muda. 6 sobre x. Igual. Agora a gente vai comparar todas em relação a ela. Esquece os números que estão embaixo e olha só para a natureza da grandeza. Ou seja, quanto mais tempo eu tiver, eu produzo mais ou menos salgadinhos. Mais, professor. Então, são grandezas diretamente proporcionais.
elas crescem ou decrescem ao mesmo tempo, na mesma taxa. Então, essa fração vai ficar 384 sobre 120, vezes. Agora vamos comparar com funcionários. Quanto mais tempo eu tiver, eu preciso de mais ou menos gente? De menos gente, né, galera? Se eu tenho mais tempo, eu preciso de menos gente trabalhando para produzir a mesma coisa. Então, esta fração daqui não fica 8 sobre 5, fica 5 sobre 8. Inverte, é inversamente proporcional. Beleza. Agora você resolve isso aqui. Então, vai ficar 6 sobre x igual. Neste lado, você pode multiplicar, depois dividir, ou você pode tentar simplificar. Por exemplo, dá para dividir o 120 pelo 5. Você pode simplificar sempre que houver apenas multiplicação e divisão. Pode ficar à vontade quando tiver multiplicação e divisão para você simplificar um de cima com o de baixo. 5 dividido por 5 vai dar 1. 120 dividido por 5 dá 24. Para dividir por 5 rápido, você dobra o número, dobro de 120, 240 e volta uma casa, 24. Sempre vai dar certo, professor? Sempre vai dar certo. Vou pegar o 384 e dividir por 8. Eu acho que divide, né? Ó, 384 dividido por 8. 38 para 8 dá 4, que dá 32, sobra 6, não é? Baixo 4 dá 8. Então, posso simplificar aqui também. Ó. Vou trocar a cor para que você não se confunda. Esse cara dividido por esse deu 48. Então, sobrou 48 dividido por 24. Então, fico com 6 sobre x. 48 dividido para 24 dá 2. Beleza? Meio pelos extremos. Lembre que quando não tem ninguém aqui embaixo é 1. Vou ficar com 2x igual a 6. Passo 2 multiplicando. X igual a 3 horas. Então, eu preciso de 3 horas para fazer a produção de 120 salgadinhos com 5 pessoas. Gabarito é a letra C. Beleza, professor, eu entendi. Agora me deu um macete? Vamos lá, galera. Presta bem atenção, tá? Eu acho que eu já trouxe esse macete aqui no canal. Não lembro agora de certeza. Mas se você nunca viu, ele vai te impactar. Qual é a dificuldade em geral do concurseiro para responder questões de regra de 3 composta? São as setas, saber se é para cima ou para baixo. Às vezes confunde mesmo. O que eu vou te mostrar agora é um método para que você resolva as questões de regra de 3 composta sem precisar utilizar setas. Você vai fazer qualquer questão de regra de 3 composta, desde que você faça a adequação que eu vou te falar aqui correta, sem precisar saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Beleza? Beleza, professor. Primeiro, pega teu caderno aí do outro lado da tela comigo e faz esse desenho que eu vou fazer agora. Professor, não estou entendendo por quê. Por enquanto, só faço o desenho. Beleza. Faça essa tesourinha que eu vou fazer agora. Uma linha cheia e outra linha pontilhada. Beleza, professor. Tá. Coloque esses nomes que eu vou botar agora. Processo. Coloca aí, tá? Processo. Produto. Beleza. Processo, produto. Lindo até aqui? Tranquilo, professor. Então, vou grifar. Desse lado você vai botar o processo, desse lado você vai botar o produto. Galera, lendo a questão, o que é mais importante aqui? O que é produzido aqui? Olha, eu tenho profissionais trabalhando uma certa quantidade de tempo para produzir, produzir salgadinhos. Então, salgadinho, vou colocar aqui salgados, é o produto, é a grandeza mais importante. O resto é o processo, ou seja, funcionários, e o tempo é o processo que eu preciso fazer para produzir os salgadinhos. Mas o salgadinho é o mais importante, é o produto, é o que eu tenho de final ali. Ah, professor, que massa. O produto sempre é uma coisa só, o resto é processo. Então, quando tu lê a questão e conseguir identificar quem é o produto, o resto é processo. Beleza? Tá. Inicialmente eu tinha 8 funcionários, 6 horas, 384 salgadinhos. Depois eu tenho 5 funcionários, não sei quantas horas, 120 salgadinhos. Beleza? Tu vai colocar na primeira linha as informações iniciais, na segunda linha, perdão, na parte de baixo, as informações finais. Beleza, professor. Entendi a montagem. Até aqui não parece ter nada demais, tá? Agora, para responder, tu não precisa colocar mais seta.
tu só vai multiplicar quem está no mesmo tipo de linha e igualar. Então, o 5 está no mesmo tipo de linha do x e do 384, que é a linha pontilhada, galera. Então, vou ficar com 5 que multiplica x, que multiplica 384, igual. Aí tu vai multiplicar quem está no outro tipo de linha, na linha cheia. 8, 6, 120. 8 vezes 6 vezes 120. Pronto. Agora é só responder essa equação sem precisar de seta e a resposta vai estar lá. Vê se não vai estar. X será igual. Vou recopiar o outro lado. 8 que multiplica 6, que multiplica 120. O 5 que está multiplicando passa dividindo. O 384 passa dividindo. Beleza? Beleza, professor. Vamos simplificar agora. 120 dividido para 5, a gente já sabe que dá 24. 384 dividido para 8, a gente já sabe que dá 48, né? 48. Então, o que sobrou? Sobrou para mim x igual. Deixa eu só ver se tem algum erro aqui. 8 multiplicou 6. Beleza. Então, x vai dar igual. X igual. O que sobrou em cima para a gente? 6 vezes 24, simplifiquei certo, dividido por 48. Só que ainda dá para simplificar aqui, ó. O 24 dá para dividir o 48, vai ficar 2, sobra 6 dividido por 2, 3 horas. Mesmo gabarito, sem precisar colocar quem é diretamente, quem é inversamente proporcional. O gabarito é C. Lembrando, esta parte de simplificação é opcional. Caso você queira fazer, faça que vai adiantar teu tempo. Se não sente segurança, multiplica por cima, multiplica por baixo, ponto final, tu vai acertar a questão. Beleza? Mas o método que eu te mostrei aqui agora, ele é lindo. Vai fazer com que você acerte as questões de regra de 3 composta sem precisar botar seta, desde que você consiga identificar quem é o produto. Se não conseguir, faz do modo tradicional, que é o que eu te falei, mas em quase 100% dos casos, você vai identificar, vai estar na cara quem é o produto. Quer ver? Olha para a próxima. Já vou fazer aqui o meu desenho, tá? Enquanto você está lendo aí do outro lado da tela, já vou fazer meu desenho. Nem vou responder pelo modo tradicional mais, beleza? Já vou botar aqui meu desenho. Um pouquinho feio, mas vou deixar ele aí. Lembrando que desse lado a gente coloca o processo e desse lado a gente coloca o produto. Bora ler a questão agora, já direcionado. Considere que 12 servidores, todos com igual eficiência, conseguem atender 60 pessoas em 4 horas. Galera, tá na cara que o produto aí são as pessoas atendidas, né? Eu vou colocar aqui pessoas atendidas. O resto é o processo. Qual o processo? Funcionários, no caso ele chamou de servidores, e o tempo que eles estão trabalhando. Ah, professor, inicialmente 12 funcionários, 4 horas para atender 60 pessoas. Tá bom. Caso fossem adicionados, 6 servidores, então vai para 18 servidores, já tinha 12. Então, em 8 horas é o tempo, quantas pessoas eles vão atender? Então, é o X. E agora? Agora multiplica quem está no mesmo tipo de linha. O 12 multiplica o 4, que multiplica o X, porque eles estão na linha preenchida. 12 vezes 4 vezes X, igual. 18 multiplica o 8, que multiplica o 60, eles estão no mesmo tipo de linha, a linha pontilhada. X será igual a 18, que multiplica 8, que multiplica o 60, dividido por o 12 passa e o 4 passa para lá, dividindo, tá bom? Novamente, se quiser simplificar, fica bom, tá? 8 dividido para 4 fica 2, 60 dividido para 12 fica 5. Ou seja, sobra 18, 2 e 5. Só que 2 e 5 é 10, galera. 10 vezes 18, 180 pessoas atendidas, acabou. Gabarito a letra B. E aí você não precisa colocar as setinhas, tá bom? Não estou dizendo que o método de dizer se é diretamente ou inversamente não é bom. Ele é o melhor. Mas esse aqui é uma possibilidade para... Ele não é o melhor, na verdade. Ele é o mais seguro. Mas isso aqui é uma possibilidade para adiantar o teu tempo. E para fechar, já vou de novo botar o meu esquemazinho, enquanto você vai lendo aí, tá bom?
para a gente responder a última questão e fechar essa resolução. Já vou botar aqui produto, beleza? E aqui o processo. Se você não conseguir identificar, faz do jeito normal. Eu também te apresentei nesse vídeo esse jeitinho, beleza? Ó, em uma montadora de veículos, 10 funcionários montam 150 veículos em 30 dias. Galera, quem é o produto? Ah, professor, são os veículos, né? O processo para isso são funcionários trabalhando durante algum tempo. Ou seja, inicialmente, 10 funcionários, 30 dias para produzir 150 veículos. Beleza. Para produzir 200 veículos, então 200 está aqui, em 20 dias, a montadora precisa de quantos funcionários? Agora é só multiplicar quem está no mesmo tipo de linha. X, o 20 e o 150. X vezes o 20, deixa eu só apagar aqui, X vezes o 20 vezes o 150 igual o 10 vai multiplicar o 30, vai multiplicar o 200, estão no mesmo tipo de linha, beleza? Então, aqui eu nem vou perder muito tempo. X vezes o 20 vezes o 150, 2 vezes o 150 dá 300. Bota mais um zero, 3.000. Ali eu tenho 10 vezes 30 vezes 200. 1 vezes 3 vezes 2 dá 6. E coloca agora os 5 zerinhos, perdão, os 4 zerinhos que tem ali. Então, tu vai ter que pegar os 60.000, beleza? E vai dividir por 60.000, tá, galera? Por 3.000. Posso cancelar 3 zerinhos aqui, sobrando 60 sobre 3. Preciso de 20 funcionários. Ficamos com gabarito letra B. Show de bola, gente. Espero que você tenha gostado, compreendido. Se foi válido para você, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha esse conteúdo para que ele possa ajudar mais pessoas. Faz teu comentário, tua sugestão, tá bom? Teu elogio ou tua crítica para que a gente consiga melhorar aqui no canal. Deus abençoe cada um de vocês. Forte abraço, bons estudos. Até a próxima. Tô indo. Tchau, tchau.